tarde. Eu tenho que modular, senão daqui a pouco estou gritando com vocês. Tá bom assim? Sim? Já pensou? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de Silvia Ortoff, essa pessoa muito especial que foi atriz e que o Fernando vai falar, e eu vou falar um pouco da literatura. O que nos trouxe aqui foi o livro Silvia Ortoff, um ramalhete de histórias. Essa história de ramalhete começou em 2012. Eu fui ser editor na editora Rovelli e estava angariando, selecionando textos. A editora Rovelli, na época, era uma editora pequena e eu precisava de grandes autores. Quando comecei a buscar os grandes autores, eu comecei a ouvir: não, não posso, não posso, não posso. E foi assim que a Silvia voltou ao meu cenário. Porque Silvia Ortoff era uma pessoa muito generosa e ela, se não tivesse um texto pronto para quem quisesse publicar, ela escrevia. E vamos fazer um retorno a 1996. Em 1996 eu começava a ser editor, um editor jovem e inexperiente. E enfrentei a mesma dificuldade. Nenhum autor importante da época queria, até que eu fui conversar com Lúcia Riff, que é agente de Silvia Ortoff até hoje. Então a Lúcia Riff falou: José, se a Silvia não tiver um texto, ela vai escrever. Então, lá em 1995, 96, Silvia escreveu um texto chamado Rei Preto de Ouro Preto. E eu, inexperiente, um pouquinho tiete, um pouquinho fã, conversei com Silvia, depois dela ter enviado esse texto, Rei Preto de Ouro Preto. O que foi curioso nas nossas conversas por telefone é que Silvia sempre falava assim: José, você gostou mesmo do livro, gostou mesmo do texto? E eu respondia que sim. Mas Silvia insistia em fazer a mesma pergunta. E teve uma hora que o editor jovem, inexperiente, começou a achar: meu Deus, o que está acontecendo? Se a própria autora está perguntando toda hora se eu gostei do texto, será que eu não acertei na escolha? Mas tive uma surpresa. Silvia, como eu já falei, muito generosa, me confidenciou ao telefone que ela estava doente e achava que depois da doença estivesse, ela disse com essas palavras, estivesse seca para escrever. Nada disso, ela não estava. Então ela me falou: não, eu estou te perguntando isso porque depois você, não sei se você sabe, eu contraí um câncer e depois da doença eu achei que não estivesse com a mesma mão para a escrita. Mas eu, inexperiente, falei assim: meu Deus, acho que eu estou sendo fã, o tiete, aquele jovem que admirava a Silvia e sua obra e que logo de cara gostou do texto. Então a história começou por aí. Em 2012, mais ou menos, pensando em publicar e sem ter grandes autores, me veio à cabeça essa novidade que Silvia tinha deixado. Não, se Silvia não tiver texto... E aí eu comecei a fazer uma pesquisa dos livros de Silvia Ortoff que não estavam mais editados. E eram muitos, para minha sorte, né? Então fui falar com a Lúcia Riff de novo, e a Lúcia falou assim: mas José, eu comecei logo pedindo muitos livros, 12 de uma vez. Imagina, pedir logo 12 livros de Silvia Ortoff. E Lúcia Riff falou assim para mim: eu vou falar com os meninos. Os meninos são os filhos de Silvia, que já são adultos hoje. E Lúcia Riff percebeu que a minha fala era muito emocionada. E aí eu fui contando essa história que contei para vocês. E não é que essa fala de Silvia, que achava que estivesse seca depois da doença para escrever, circulava em família.
E isso foi meio que uma senha para que eu pudesse ter acesso a vários ótimos textos de Sílvia e que pudesse vir publicar. E nesse publicar esses livros, surgiu a ideia de um seminário para homenageá-la nos 80 anos de nascimento. E aí fizemos um evento onde eu pude conhecer o Fernando, que foi o seminário A Viagem de um Barquinho, Silvia Ortoff do Teatro para a Literatura. E nesse evento de reunir pessoas para falar de Sílvia, fui conhecendo Léo Cunha, Ricardo Benevides, Cíntia Barreto, Cristina Vilaça, Marco Aurê, Zé Zuca, Estela Mares Rezende, Flávia Savari, Rosa Amanda Strauss, espero não esquecer de ninguém, que acabaram se juntando como irmãos em Ortoff para dar origem a esse livro que se chama Silvia Ortoff, um ramalhete de histórias. Agora eu vou passar a palavra para o Fernando, ok? Olá, boa tarde. Vocês são de qual escola? Da Queller? Legal, bem-vindos. Bom, minha gente, eu sou o Fernando Viana, né? A minha história com a Silvia Ortoff começa em meados dos anos 80, para ser exato, em 87, quando eu aqui, né, eu sou de Petrópolis, nasci aqui, mas fiz escola de teatro no Rio de Janeiro, muitas coisas por lá, e depois retornei a Petrópolis e comecei a trabalhar com uma companhia que existe até hoje, chamada Pessoal Aí. E nessa companhia nós havíamos montado um espetáculo chamado História de Lenços e Ventos, de um autor, Ilo Kluck, um argentino radicado no Brasil. E nessa apresentação aqui no Teatro do Centro de Cultura, Sílvia, que recentemente havia se mudado para Petrópolis com o Tato, seu marido, foi assistir ao espetáculo. E nessa apresentação, ao final, a Sílvia gostou muito, como ela estava chegando, ela falou, poxa, adorei o trabalho de vocês, queria montar alguma coisa, algum texto meu, tal, convidou a gente para essa montagem. Era um grupo grande, com mais de 10 pessoas, né, nessa montagem, e aí montamos com ela em 87, o Cavalo Transparente. Com esse grupo, fizemos uma temporada aqui por Petrópolis, começamos uma vida. Eu era um ator, assim, recém-ator, né? Eu estava vindo da escola, com muita vontade de fazer teatro, cheio de juventude, cheio de sonhos e vontades, e tive essa felicidade de encontrar a Sílvia. Aí montamos esse Cavalo Transparente, fizemos uma temporada, e realmente ali era mais ou menos o início da minha possível carreira de ator. E logo ao final dessa temporada, que foi exatamente em torno de um ano, a Sílvia havia decidido que ela queria fazer um grupo, uma coisa menor, onde tivesse mais facilidade, porque nessa carreira de ator, né, quando a gente vai montar um espetáculo, um dos fatores mais importantes é o quê? Você tem que decorar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar para construir aquela história e realmente dar verdade àquilo que você está construindo, né? Então, como esse grupo anterior, nós tínhamos muitos atores, e vocês sabem, hoje é difícil, naquela época era muito mais difícil, que a gente não tinha patrocínio, nós fazíamos realmente por muito amor à arte, e eventualmente ganhava-se um dinheirinho, né? Mas não era uma coisa assim, falava, eu sobrevivo de teatro. Era uma coisa, o pessoal até falava assim, perguntava, o que você faz? Eu sou ator. Tudo bem, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou ator. Não, mas você ganha dinheiro com o quê? Mas a gente insistiu.
E em função disso que eu falei, do tempo, da necessidade, esse trabalho anterior, que tinha muita gente, a Sílvia decidiu que queria fazer uma coisa menor para a gente poder ter mais liberdade de tempo e poder construir algo com uma estrutura mais profunda, que ela falava sempre assim: olha, nós somos um país de terceiro mundo, vamos fazer um teatro de terceiro mundo, mas de qualidade, de muito ensaio. E foi em cima disso que ela convidou eu e mais 2 atores, Marise Manhães e Marco Aurê, que é um músico aqui de Petrópolis, né, que está aí atuando muito na cena da música do teatro, e começamos essa companhia, que é o Teatro do Livro Aberto, como está aqui no meu peito, e que esse ano, em 2019, completará 30 anos. E foi a partir desse segundo encontro que eu realmente, que eu não tinha assim também, logo quando eu conheci Sílvia, eu não tinha muita noção exatamente. O que eu conhecia de Sílvia era uma história de Ouro Preto, que eu tinha conhecido assim muito en passant, mas que me chamou a atenção. E só vim realmente a conhecê-la e a descobrir aquele mundo, né? Porque primeiro que eu vinha de uma escola de teatro, uma formação clássica, dentro de um modelo, um padrão. E quando eu conheci Sílvia, esse fazer teatral mudou completamente, porque Sílvia era uma pessoa muito ativa, muito viva, muito cheia de ideias, e ela era aquela pessoa, quando ela pegava uma ideia, ela não se prendia assim: não, vamos conseguir um patrocínio, não, é agora. Ela ia lá no armário dela, tirava uma roupa, recortava, ela queria fazer a coisa acontecer. E isso tudo foi me surpreendendo. E a partir do momento que a gente iniciou a nossa primeira montagem, que foi Se as Coisas Fossem Mães, que quem não leu, eu indico, que é um texto maravilhoso. Nós temos esse espetáculo aí, que também está completando 30 anos de montagem, que já foi... Eu sou o mais velhinho da história, porque já se passaram vários atores, vários músicos, e vou completar 30 anos aí com o ator que, desde lá do início, continua levando essa história, que eu acho uma das histórias mais assim conhecidas do público infantil, um dos livros que eu nem sei qual edição está, mas assim, é um livro que carrega muito sentimento, que fala desse universo das mães, onde coloca também, né, os textos da Sílvia. Também uma das coisas que, à medida que eu fui convivendo com ela, que eu fui conhecendo os textos, que eu fui me aprofundando, e eu fui assim cada vez me apaixonando, porque ela era um tipo de escritora, de diretora e de pessoa, que ela estava sempre muito antenada com o que acontecia em torno dela, né? Ela mesmo tem histórias das quais eu montei, e tenho montado, que a nossa companhia é de repertório. Então, repertório, nós temos 8 espetáculos da Sílvia montados, né? Isso, como eu falei, que tem fazendo 30 anos, como Ponto Ser Poesia. E a Sílvia sempre trouxe para a literatura dela, para o teatro, esse questionamento, esse olhar sobre a mulher, esse olhar sobre cada um ter o direito de olhar para o que quer e ter a sua própria resposta, e ter a sua própria conclusão, né? Então isso tudo foi me cativando, e na medida que eu fui conhecendo essa escritora e os valores que ela carregava, e a maneira como ela trazia o cômico, o nonsense, e a poesia, a maneira que ela construía essa literatura, esse teatro, isso ali foi me pegando, porque, só para ilustrar, eu, antes de conhecer a Sílvia, eu fui coordenador cultural do CIEP Cecília Meirelles. Eu inaugurei aquele CIEP, e eu acreditava muito na educação. Na minha juventude, eu fui até coordenador do Mobral, no momento em que nem se trabalhavam com crianças, era voltado para adulto o Mobral.
E eu já me envolvia no Mobral, mas pensando em crianças que moravam no Morro do Alemão. Então eu fiz um trabalho que não tinha nada a ver, mas com o apoio do Mobral. Só para ilustrar esse meu encontro com a Sílvia. E logo depois eu fui coordenador do CIEP Cecília Meirelles, que eu era animador cultural. Então esse momento do CIEP Cecília Meirelles, para mim, foi uma coisa de uma importância que eu achava que aquilo ali, a escola integral, envolvendo a música, a arte, a criança assistida, a formação, aquilo ali ia mudar o Brasil. Tomei uma paulada na cabeça, mudou o governador, e o governador, na época era Moreira Franco, falou: CIEP é muito caro para o Brasil. E hoje a gente vê o que é caro. Mas voltando à Sílvia, então quando eu encontrei a Sílvia e pude ver a maneira que ela se colocava no mundo, os questionamentos, eu me identifiquei profundamente. Eu falei: é isso que eu acredito, é esse caminho que eu quero. Então eu me aprofundei naquela vontade e fui realmente descobrindo Silvia Ortoff e cada vez me apaixonando mais. E aí nós começamos montando Se as Coisas Fossem Mães, depois Ponto TC Poesia. Ponto TC Poesia nós vemos com Ervilina, que Ervilina também, Ervilina e o Princês, que para mim é um dos grandes textos da Sílvia, onde também, né, o papel feminino, a postura da mulher, da nova mulher, que pensa, que decide. Em Ervilina, por exemplo, é um espetáculo também que a gente faz há muitos anos, onde ela traz essa personagem, e no momento que ela escreveu essa Ervilina e o Princês, nós vivíamos a ditadura. Talvez vocês vão conhecer um pouco melhor esses valores de ditadura, esses valores de repressão, né? E nesse momento onde tudo se fechava, a Sílvia vinha com uma leitura aberta, né? Ervilina, que é uma história de uma rainha que procura para seu filho uma princesa para casar com ele. Só que para se enquadrar aquele modelo de perfeição, essa princesa tinha que ser tão sensível quanto uma rosa, né? E quanto uma fada. Então tinha toda aquela cobrança daquele padrão. E quando surge Ervilina, que também a Sílvia logo traz uma referência à questão da ditadura, no texto diz: Ervilina foi trazida por ordem de um general, chegou ali empurrada por mandado imperial. E aí muitas candidatas aparecem, todas querem ser a princesa. Só que tinha essa exigência, ela tinha que ser muito sensível. E a mãe, essa supermãe do Princês, que na realidade é uma supermãe, ela decide botar sobre 8 colchões uma pequena ervilha. E só seria sensível para passar no teste quem realmente tivesse a sensibilidade de sentir aquela pequena ervilha debaixo de 8 colchões. Aí vem várias candidatas, todas querem ser a princesa, vem a primeira, dorme super bem, e no texto teatral ela pergunta, sempre há essa pergunta ao final do sono: e você dormiu bem? Ah, dormi ótimo, foi perfeito. Várias candidatas não sentem nada, até que vem Ervilina, que é essa moça do campo, né, assim, fora dos padrões de beleza, né? E a Ervilina, ela é sensível, ela percebe a semente, o grão de ervilha, e o príncipe fala: você é a princesa, você é sensível, você será a princesa, minha noiva com certeza. Só que Ervilina, ela decide ao final, porque ela seria a princesa, ela era a pessoa sensível, e ao final ela decide que ela não quer casar com o Princês. Ela quer a pessoa que ela não quer o castelo, ela não quer a riqueza, ela escolhe o afeto. E o afeto dela é um personagem, o Juvenal. E até nas nossas apresentações a gente abria até um debate com as crianças, que as crianças questionavam: poxa, mas por que a Ervilina preferiu? Por que ela não casou com o príncipe? O cara é rico, o cara é o príncipe, é o cara.
E ela não, ela escolhe o afeto, ela escolhe o amor, e no texto ela diz ao final assim: eu não quero ser casada com um herdeiro imperial, nem por prata, nem por ouro, trocarei o meu tesouro, que é um rapaz muito legal, meu amado namorado, o seu nome é Juvenal. Então, esse texto, esse texto teatral, quanto o texto literário, o que ela traz aí? Ela traz a liberdade de escolha, porque eu, quando era criança, eu vi muitas vezes falar: nossa, fulana vai casar, mas o fulano é rico, vai casar bem. Não se questionava os valores do sentimento. E a Sílvia traz o sentimento para a primeira pauta. E no fim, ela revela isso. Essa mulher que decide o que ela quer, que escolhe o seu destino e que não se vende por dinheiro. Então, todo esse processo que eu vivi com a Sílvia, né, que me foi muito rico, não só com uma experiência de teatro, mas com uma experiência de pessoa, de ser brasileiro, ela me trouxe uma percepção do meu próprio país, me trouxe tantos questionamentos que no meu processo de fazer teatro para as crianças, porque a Sílvia trata as crianças não como criancinhas, mas ela trata a criança como um ser em desenvolvimento, em crescimento. Ela trata a criança um ser que está descobrindo o mundo, e ela oferece algumas pontes de escolha. Então, nesse sentido, eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa esse trabalho com Silvertoff. Bem, a gente falou bastante sobre Silvertoff, mas vamos ouvir uma história de Silvertoff. E depois o Fernando vai fazer também um sketch para animar a gente, ok? Vou contar então a história desse livro azul aqui. O que? Vocês não querem que conte a história agora? Não querem? Vocês querem? Como assim eles querem, mas vocês não? Só um instantinho, gente. Olha a vergonha que eu estou passando. Vim aqui contar a história de Silvertoff, de vocês dois, e vocês não querem. Vocês já foram para milhões de crianças, mas não querem, estão com vergonha. Porque aqui é a cidade que Silvertoff morou. Espera aí. Onde já se viu um gato com vergonha, um gato que vive em telhado? Porque você quer pegar o rato que está no telhado, mas está em dúvida porque está apaixonado pela lua? Olha as crianças aí. Eu vou mostrar assim mesmo. Era uma vez gato para cá, rato para lá. Miau, lua, rato. Onde já se viu, gente, juntar gato e rato na mesma história? Vocês acham que isso vai dar certo? Por que não? Hein? Por que não? Então vamos ver como é que é essa história de Silvertoff, que nessa versão está ilustrada por Graça Lima, mas que já foi ilustrado maravilhosamente pelo Tato. Era um gato muito viajado, que andava pulando por sobre telhado, e encontrou de repente, de cinza vestido, um ratinho choroso que estava perdido. O gato, de fato, que não gosta de rato, quis morder, quis pegar seu eterno inimigo. Mas o rato cinzento parecia alguém tão sozinho, coitado, sem ter ninguém, que despertou no gato uma certa tristeza, vendo o rato chorando naquela fraqueza. Dona Lua Redonda, que a tudo assistia, viu o rato sofrendo naquela agonia. Saiu lá do alto da sua morada, desceu para perto, chegou apressada. Usando de prata uma escada rolante, pousou no telhado a lua brilhante. O gato para cá, miando para o rato. O rato para lá, com medo do gato.
Mas vendo a lua, o gato de fato ficou amoroso, miando poesia. A lua tão gata, tão prata, sorria. O rato cinzento aproveitou o sossego, pulou no luar e virou um morcego. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. E o Fernando vai cantar para a gente rapidinho aquela música que eu gosto tanto, como é que é? Ave Alegria? Ah, sim. Essa, inclusive, é uma música utilizada num espetáculo que a gente conta a história da Sílvia. Então, vou contar para vocês que é uma poesia da Sílvia que virou música. Ave Alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza. Ave alegria, ave alegria. Será que eles conseguem cantar? Bom, podemos cantar junto. Vocês acham? Sim, claro que sim. Os adultos também. Não, ele faz, a gente repete junto e depois a gente está cantando. É facinho. Muito fácil. Bom, então, vou lá, hein? Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Vamos lá de novo. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza. Ave alegria. Agora valendo, hein? Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. De novo. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Vamos de novo. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza. Ave alegria, ave alegria. Será que a gente consegue agora ir até o final? Vamos lá, hein? Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza. E gostei de ver. Ave alegria, ave alegria. Bom, é sempre bom falar da alegria, e principalmente expressar a alegria, rir. Eu pedi ao Fernando, se ele pudesse, só para a gente terminar,
fazer um esquete. O que é isso? Uma pequena, rápida apresentação teatral do que é representado, do que é viver um texto da Sílvia. Então, eu vou trazer um pequeno momento da Se as Coisas Fossem Mães, que eu gosto muito, sempre quando faço, sempre que diz: toda mãe é um pouco fada, toda mãe é um pouco terra, pois inventa alegria mesmo na hora errada em que o triste se anuncia. Toda mãe transforma o triste num pouquinho de harmonia. E aí vem a música: se a tua mãe é postiça, se é mãe de amor ou tia, se é mãe de coração, se não é a verdadeira, todo amor que receberes é a mãe do sentimento. Toda mãe é diferente. Mãe verdadeira ou mãe postiça, mãe vovó ou mãe titia, toda mãe é um pouco fada, toda fada mamãe seria. Se a tua mãe é postiça, se é mãe de amor ou tia, se é mãe de coração, se não é a verdadeira, todo amor que receberes é a mãe do sentimento. Toda mãe é diferente. Mãe verdadeira ou mãe postiça, mãe vovó ou mãe titia, toda mãe é um pouco fada, toda fada mamãe seria. Deixa eu ver se eu lembro aqui um outro momento também que eu acho, e que ela também faz uma referência nesse espetáculo. Ela fala: tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. Eu garanto com certeza, se não for pai, é um tio, um amigo muito gente. Verdadeiro ou postiço, todo amor, todo amor, todo amor é uma semente. Todo amor, mesmo um tiquinho, pode vir a florescer nessa terra, mãe da gente. Esse também é um trecho, né, poético do espetáculo Se as Coisas Fossem Mães. Agora, eu vou lembrar um momento que também indico, quem não leu, não deixe de ler, que é A Viagem de um Barquinho, que é uma história muito legal, que trata de liberdade e crescimento. E tem um momento que eu gosto muito, que o menino encontra o sol e pergunta para o sol, e o sol, aparece aquele sol cor-de-rosa, e aí o menino pergunta: o senhor é o sol? É mesmo? E o sol responde: mesmo de mesmo. Puxa, por que, menino? Eu sempre pensei que o sol fosse amarelo. Ah, mas eu mudo muito de cor, disse o sol. Mas eu mudo muito de cor. Quando o dia começa, eu sou rosa, cor do amanhecer. Aí o menino olha: mas o senhor é o sol mesmo, né? Sabe o que é, seu sol? É que eu perdi meu barquinho e eu queria tanto saber por onde ele anda. O senhor que é o sol, que vê tudo, por acaso não viu meu barquinho de papel fugindo por esse rio? E aí o sol responde cantando: se vi, não posso dizer, eu juro. Se eu contasse tudo que visse, seria um sol dedo duro. Se vi, não posso dizer, eu juro. Se eu contasse tudo que visse, seria um sol dedo duro. E o menino diz: o senhor sabe e não conta. Sei de muitas coisas, menino, mas não conto. Não posso contar, é a minha profissão de sol. Se eu fosse contar tudo que visse, eu seria um sol encrenqueiro. Ah, menino, mas eu vim aqui só para conhecer você e desejar boa viagem por esse caminho.
E foi por aí.